queria convidar você a se colocar em pé para uma leitura da palavra de Deus. Nós estamos falando sobre heróis da fé. E é importante a gente ter em mente que algo que a gente precisa buscar é fé, e você precisa sair da sua casa e vir neste lugar pensando nisso. Eu preciso de fé na minha caminhada. Eu preciso de fé no meu dia a dia. E é tão importante nós sairmos de casa, meus irmãos, eu falo isso com todo o amor na minha alma. É muito importante porque o povo de Deus tem algo poderoso que é a palavra de Deus. Isso está ao nosso alcance. O povo de Deus, nós somos um povo que somos abençoados com todas as sortes de bênção. Nós temos um Deus que morreu na cruz por nós, para que nós pudéssemos acessar todas as bênçãos nele. E nós precisamos ter fé para alcançar essas bênçãos. A nossa fé não vai comprar as bênçãos. As bênçãos já foram compradas. A nossa fé vai fazer que nós alcancemos essas bênçãos. E é importante nós sairmos de casa com a seguinte expectativa: Deus vai falar comigo hoje. Isso é importante quando você vem na casa do Senhor. Você vem prestar um culto a Ele, mas você tem que ter no seu coração: eu preciso ouvir uma palavra de Deus. Eu preciso ouvir a voz de Deus. O povo, quando saía para a guerra, antes que eles fossem à batalha, eles se reuniam, o sacerdote buscava Deus e entregavam a palavra da parte de Deus. E é importante, eles não iam à guerra sem receber uma mensagem de Deus, sem receber uma palavra de Deus, sem receber uma direção de Deus, uma orientação de Deus. E assim somos nós, porque a Bíblia diz que nós estamos em guerra. Você sabia que você está em guerra? Só que agora a nossa guerra não é contra a carne, a nossa guerra não é contra o sangue, a nossa guerra é contra as potestades, príncipes das regiões celestiais, e nós precisamos combater isso todos os dias. Então eu e você precisamos de uma palavra sempre para poder enfrentar aquilo que está nos esperando lá fora. Podemos enfrentar essas guerras do maligno, podemos repreender isso no nome de Jesus, ter autoridade de Deus, receber uma direção da parte de Deus, receber algo que nos fortalece, e o que nos alimenta, nos fortalece, é a palavra de Deus. Quantos vieram buscar algo de Deus aqui nessa noite? Diga amém. Então responda a palavra quando a palavra falar com você, porque não sou eu falando aqui, é a palavra que vai falar ao seu coração. Eu sou simplesmente um mero porta-voz. Eu sou simplesmente aqui um instrumento da parte de Deus para transmitir aquilo que Deus já colocou na sua palavra. Então é importante que quando a palavra falar com você, em determinado momento, você reaja à palavra. Dá um glória a Deus, essa palavra falou comigo, aleluia, louvado seja Deus, aplauda o Senhor, para que você tenha essa reação, é reagir àquilo que Deus está falando com você. Me entenderam? Digam amém. Então vamos para os heróis da fé, meu Deus. Glória a Deus por essa galeria, que como estes homens têm me inspirado. Hebreus 11, versículo 6, vai dizer assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui, jogo logo de início. Sem fé é impossível agradar a Deus. Interessante que quando aquele povo, o povo de Israel, saiu do Egito e foi para uma terra prometida a eles, uma bênção que estava esperando eles, uma terra que manava leite e mel, a Bíblia nos fala que foram enviados 12 espias. Chegaram naquela terra, eles viram gigantes, viram que a terra era boa, como Deus prometia, mas tinha gigantes, a terra precisava ser conquistada. E a Bíblia nos fala que 10 desses espias, que foram 12, no total de 12, deram um resultado negativo, mas 2 deram respostas de fé. Entenda isso. Sabe o que eles disseram? Josué e Caleb disseram assim para o povo: se Deus somente se agradar de nós, nós vamos destruir esses gigantes como se fosse pão. Entenda, se Deus somente se agradar de nós. E o que agrada a Deus? Nós acabamos de ler: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Quer receber as bênçãos de Deus, meu irmão? Agrade a Ele. Quer receber a vitória? Quer esmagar gigante como se fosse pão? Agrade a Ele. E de que forma você agrada a Ele? Tendo fé, crendo. E fé é acreditar naquilo que você não está vendo, mas é acreditar na promessa que Ele está falando para você. É acreditar que aqueles gigantes cairiam não pela força do braço do homem, mas porque Deus prometeu aquela terra a eles. Então, se Deus prometeu,
iria se cumprir, não pela força do homem, mas pela promessa de Deus. Então diga assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Agora diga assim: eu vou agradar a Deus nesta noite. Glória a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Versículo 23. Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filha da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por algum tempo ter o gozo do pecado. Teve por maior riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinham em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Ficou firme, porque viu aquele que é invisível. Feche seus olhos. Senhor, louvado, engrandecido seja o teu nome, Pai, porque o Senhor está no nosso meio e a tua presença é real aqui. Como é bom estar na tua casa, Senhor. Como é bom vir neste lugar aonde nós estamos na expectativa de ouvir a tua voz através da tua palavra. O Senhor já falou conosco através dos louvores, meu Deus, já ardeu em nosso coração a palavra cantada. E agora, Senhor, nós queremos ouvir o Senhor falar conosco pela tua palavra pregada. Abre a nossa mente e nosso entendimento, Pai, para entendermos tudo quanto o Senhor tem a falar conosco nesta noite. Assim oramos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Podeis tomar assento. Nós vamos falar novamente sobre Moisés, porque a Bíblia nos fala, em Hebreus, nessa galeria, a Bíblia destaca 2 personagens que têm uma abrangência maior. A Bíblia, em todo o capítulo 11, nós vamos falar sobre 10 personagens. E nós já falamos sobre vários deles. Só que Abraão e Moisés têm um destaque maior aqui. Toda religião monoteísta, qualquer uma que seja, ela vai dar muita ênfase a Abraão e a Moisés. Abraão é o pai da fé. Moisés é um homem da fé. Moisés é um homem que, desde que nasceu, ele viveu num ambiente de fé. Porque a Bíblia já diz que nos primeiros meses, por fé, os seus pais os esconderam, para não temendo o decreto real. Moisés foi escondido quando nasceu por 3 meses, e a Bíblia nos diz que Moisés foi escondido depois que ele morreu. Porque até Satanás queria o corpo de Moisés. A Bíblia diz que o arcanjo Miguel contendeu, teve uma contenda, uma discussão, uma briga aí, com o próprio diabo, pelo corpo de Moisés. Então esse homem era um homem muito importante. E o escritor aos Hebreus, ele está mostrando que todo esse capítulo 11, ele vai falar aqui de homens e mulheres que viveram por fé. Mas no caso de Moisés, tem um destaque aqui, que é o que nós vamos falar essa noite, que a Bíblia nos diz no versículo 25, eu quero fazer uma introdução aqui para vocês entenderem. No versículo 25 está dizendo assim, que Moisés escolheu antes ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir de prazeres transitórios do pecado. Moisés escolheu identificar-se com o povo e rejeitar os prazeres e privilégios da corte egípcia. No 26, vai dizer que, tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. O vitupério ou opróbrio, dependendo da tradução. A palavra opróbrio significa vergonha, humilhação, afronta. Moisés preferiu sofrer com o povo de Deus, carregando a estigma de ser um servo do Senhor, do que viver como príncipe do Egito. Vai dizer que ele preferiu isso do que os tesouros do Egito. Interessante que o Egito era uma das civilizações mais ricas da antiguidade. Tinha ouro, prata, tinha poderes políticos grandes. Mesmo assim, Moisés renunciou tudo isso, todas essas riquezas, para se identificar com os hebreus que estavam ali
escravizados. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Por quê? Porque ele tinha em vista a recompensa. Olha, a recompensa não era os tesouros do Egito. A recompensa não era o ouro que havia no Egito. Porque Moisés não olhava somente para o presente, ele tinha em mente a recompensa eterna. A herança prometida por Deus é o contraste entre os tesouros passageiros e os tesouros permanentes. Moisés vai nos ensinar, e é isso que eu quero que nós tenhamos aqui essa noite, a crescer na fé com o que Moisés tem a nos ensinar. Moisés vai nos ensinar a ter uma fé que renuncia os prazeres passageiros deste mundo para abraçar o opróbrio de Cristo. Uma fé que permanece firme diante dos poderosos, que enxerga o invisível, confiando na recompensa eterna. Amém? Nós falamos semana passada que Moisés foi gerado num ambiente de crise. Isso está lá em Êxodo. Eu queria que você abrisse Êxodo 1, Êxodo 2. Vai falar sobre a história desse Moisés, desde que ele nasceu. O Êxodo foi escrito pelo próprio Moisés, mas não é uma biografia dele, porque uma biografia própria, a pessoa se exalta a si mesmo, vai contar os feitos dele. Tudo que Moisés fala dele aqui, ele fala na terceira pessoa, porque ele quer exaltar que é o nome do Senhor, mostrar que o Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso. Então ele foi gerado num ambiente de crise, e nós falamos isso na quinta-feira passada. Eu quero rapidamente fazer essa introdução. Quando os seus pais, Arão e Joquebede, decidiram, mesmo contra o decreto real. Por que o decreto real estava imposto que toda criança que nascesse do sexo masculino morresse? Porque o povo estava crescendo muito. E quanto mais Faraó subjugava aquele povo, mais aquele povo se multiplicava, mais aquele povo crescia. Então Faraó, temendo que aquele povo se rebelasse contra ele, o povo hebreu, que é o povo lá dos filhos de Jacó, lá dos descendentes de José, 400 anos se passaram. E aquele povo cresceu muito. Chegaram ali em 70 pessoas, agora já era milhões. E Faraó ficou preocupado com isso. Esse povo está muito forte. Esse faraó que estava agora não era o faraó da época do José, era um faraó que se esqueceu, não fez questão da história de José, e tudo que José fez para salvar o Egito e todo mundo. Quantos lembram da história das 7 vacas magras e das 7 vacas gordas? Me digam amém, por favor. Então vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. O fato é que, após José morrer e toda aquela geração, e o faraó que constituiu ele como governador, o Egito agora estava habitado por milhões dos descendentes de José. Mas o faraó que chegou, que se assentou ao trono, ele começou a ficar preocupado com aquele povo. E começou a escravizar o povo. E começou a oprimir o povo. Só que a Bíblia fala que quanto mais ele oprimia, mais o povo crescia. Então ele faz um decreto. E diz assim, olha, se nascer menino, vai morrer. Mas a Bíblia fala que Arão casa-se com Joquebede. E eles decidem gerar mesmo em um ambiente de crise. Eles decidem arriscar em Deus, mesmo sendo contra o decreto real. E eles vão na contramão do que todos estavam fazendo. Eles decidem gerar. E após o nascimento de Moisés, eles o escondem por 3 meses. Olha, entenda uma coisa. Eles foram contra tudo o que aquele povo está fazendo. E Deus gosta disso, sabe? Eu quero dizer para você que você vai ver na Bíblia todas as vezes que alguém demonstra por fé ir contra o que a multidão está fazendo, Deus sempre vai honrar. Foi assim com Davi. Diante daquele gigante Golias, todo mundo com medo, Davi foi na contramão e falou assim, eu vou lutar com esse cara. Não siga o povo, siga o propósito. Não faça o que todos estão fazendo, faça o que Deus determinou para você fazer. É importante entender que, ainda que eles tiveram a ousadia de gerar Arão e Joquebede, gerar num ambiente de crise, eles tiveram o cuidado de guardar. Por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer que, pela fé, Moisés foi escondido por 3 meses. Tiveram cuidado de guardar, porque expor o que foi gerado antes do tempo corre o risco de morrer. Tem momentos que é preciso esconder. Entenda isso. A Bíblia vai falar que no Salmo 91,
que existem esconderijos. Ele fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tem momentos, irmãos, que você está gerando algo, ou que você acabou de gerar algo, que você não deve expor, que você não deve ficar falando para todo mundo, que você não deve estar contando para todo mundo, porque isso pode fazer com que as pessoas matem, sufoquem o seu projeto, o seu sonho, o seu plano, aquilo que você está gerando. Estão me entendendo? Diga amém. Então tem momento que é momento de esconder. Quando Elias, direcionado por Deus, gera um ambiente de juízo, decretando que não iria chover em Israel até que ele orasse novamente, Deus manda. Ele vem, fala essa palavra, profetiza isso contra Israel, uma palavra, um ambiente de juízo, gerou uma situação de juízo, e a Bíblia diz que, enquanto aquilo estava sendo gerado, porque ficar sem chover, a consequência não é num dia, ela é um processo de gestação. E aquilo foi complicando, e os dias foram passando, e as colheitas não foram chegando, os dias foram passando, e não caía nem orvalho na terra. E a Bíblia diz que Deus mandou o Elias se esconder lá no ribeiro de Querite. Tem momento que é momento de esconder. Fique atento que Deus está falando com você essa noite. Se tem algo no seu coração, sempre tem projetos sendo gerados, ainda não é o momento de revelá-los. Esconde. Porque na hora que Deus te falar, na hora certa, você vai expô-lo, porque tem hora para isso também. Deus manda Elias para o ribeiro de Querite, só que, depois de 3 anos e meio, Deus vai falar com Elias, Elias, agora está na hora de você apresentar-se. Tem hora que é hora de esconder, e tem hora que é hora de revelar-se. Estão me entendendo? Diga amém. Chegou um ponto que não houve mais como Joquebede e Arão esconder mais o Moisés. E aí chegou o momento de revelá-lo. Só que Moisés foi colocado num cesto. Por quê? O que acontece? A sentença, o decreto do rei ainda estava lá em vigor. Ele foi colocado em um cesto. Foi posto dentro de um cesto e colocado no rio Nilo. Naquele momento, o rio Nilo era um ambiente de morte. Porque a Bíblia nos fala que o decreto do rei era assim: nasceu o menino, jogue, sepulte no Nilo. Então o Nilo, naquele momento, para muitas pessoas, era um ambiente de morte. Estão me entendendo? Diga amém. E o Nilo não era apenas só um rio. Para os egípcios, o Nilo, para pensar, por que eles não simplesmente sepultaram? Por que eles simplesmente não enterraram os meninos? Por que o faraó não deu a sentença, assim, olha, se for menino, mate, enterre? Mas não, a sentença dele era, jogue no Nilo, porque o Nilo era uma divindade para os egípcios. O que ele estava fazendo com isso? Ele estava demonstrando uma oferenda para os deuses do Nilo. E tinha 2 deuses, tinha um chamado Rapi, que era o deus das cheias, quando o rio era o deus da fertilidade. Eles achavam que com as cheias do rio trazia fertilização para as suas lavouras. Então eles tinham um deus, tinha templo para esse deus chamado Rapi. Tinha também o deus Sobek, que era o deus crocodilo. O Nilo era infestado de crocodilos monstruosos. Em Ezequiel 29 vai falar sobre isso. Era um deus que trazia força e terror às águas. Então aquelas crianças eram jogadas lá. Êxodo 21, 22. Eu quero ler com você. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, a todos os filhos que nascerem dos hebreus, lançareis no Nilo, mas todas as mulheres, todas as filhas, deixareis viver. As crianças eram jogadas lá. Entenda isso. Quem joga, não quer mais. Quem joga, não interessa mais. Mas quem coloca, quer que volte. Estão me entendendo? Diga amém, gente. As crianças eram jogadas no Nilo. Mas o que Joquebede fez? Joquebede colocou o Moisés num cestinho lá naquele rio. Muitas mulheres viram seus filhos serem jogados no Nilo.
Sabia que aquele lugar era sepultura de sonhos e de projetos. E eu fico imaginando que já ia Joquebede, com o Moisésinho na mão, dentro do cestinho. E talvez, me permite parafrasear, talvez alguém perguntasse: vai jogar no Nilo? Vai sepultá-lo? E ela disse: não, vou colocá-lo nas mãos daquele que tem o poder para manter o meu filho vivo, para manter aquilo que eu gerei vivo. Eu vou colocá-lo, porque eu sei que eu o terei de volta. Ei, irmão, escute uma coisa que eu quero dizer para você: no lugar que para muitos é um ambiente de morte, para você será um ambiente de vida do favor de Deus. Muitos já sepultaram nesse mesmo ambiente, mas porque jogaram, deixaram de lado. Mas você não, você vai colocar o seu projeto, aquilo que está sendo gerado na parte de Deus, no momento certo de revelar, você vai colocá-lo na presença do Senhor, nas mãos daquele que pode fazer toda a diferença na sua vida, aquele que pode trazê-lo de volta, aquele que pode guardá-lo, aquele que pode protegê-lo. Você não vai julgar fora, você vai colocar nas mãos daquele que tudo faz. Para muitos, esse ambiente que você está vivendo foi ambiente de morte, mas eu quero profetizar sobre sua vida que vai ser ambiente de vida, de honra e de prosperidade para você, porque os projetos que Deus te deu, eles não vão ser sepultados. Se você crê, dê uma glória a Deus aí. Moisés é salvo do Nilo miraculosamente. Entenda isso. Moisés é colocado no lugar aonde muitos morreram. Olha, eram mais de 3 milhões de hebreus. Eu não sei quantas crianças nasceram, a Bíblia não diz. Mas certamente muitos foram jogados lá. E o temor de Joquebede e Arão era que fosse descoberto o menino, porque aí os pais também seriam mortos. Mas Moisés é colocado com toda a fé naquele rio. Naquele rio que poderia facilmente, pela ótica humana, aquele cestinho virar. Facilmente naufragar, facilmente um crocodilo daqueles monstruosos abocanhar o nenenzinho, de apenas 3 meses. Mas a Bíblia tinha planos para Moisés, Deus tinha planos para Moisés, propósitos para Moisés, e aonde você gera com fé, Deus honra. Escuta isso, Moisés colocado naquele rio, e a princesa vai se banhar no Nilo e pega o Moisés. Vê a criança chorando. E olha bem. E a sua irmã Miriam, estava acompanhando de longe. E quando a princesa pega o Moisés, ela chega junto. E ela fala assim: você quer que eu arrume uma mãe hebreia para cuidar dessa criança para você? E a Bíblia nos fala que a princesa concordou, mandou chamar Joquebede, e a Joquebede vai cuidar do próprio filho dela, irmãos. É só Deus que pode fazer isso. Entenda uma coisa, quando você tem coragem para gerar em ambiente de crise, Deus faz algo que você não espera. Deus vai muito além daquilo que você está pedindo ou pensando. Joquebede jamais podia imaginar, porque além dela ter o filho de volta, porque ela não julgou, e aquilo que você não joga, você espera ter de volta. Escute isso. A Bíblia diz que a princesa deu um salário para Joquebede cuidar do próprio filho. Ah, você podia dar uma salva de palmas ao Senhor. É só Deus que faz algo extraordinário como isso. Então escute uma coisa, meu irmão. Quando você tem coragem para gerar em um ambiente de crise, tem fé para ousar em Deus, Deus levanta patrocinadores para investir no seu projeto. Receba isso em nome de Jesus. Deus vai levantar patrocinadores para ajudar você nesse projeto crescer. O dinheiro vem, o recurso vem da onde você menos espera, porque você ousou em Deus a gerar em fé. Deus faz essas coisas, meu irmão. Entenda, deu um salário. E nós lemos lá em Hebreus 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é importante que aquele que o busca
Reconheça que Ele existe e Ele é galardoador. Você sabe o que é galardão? Galardão é salário, meu irmão. É isso que Deus faz, galardão é recompensa. É isso que Deus tem para aquele que tem coragem de agir com ousadia e fé. Porque Ele é galardoador, recompensador. Você sabe quando você faz algo que agrada a Ele, como essa Joquebede fez? É isso, exatamente isso que acontece. Porque se Deus somente se agradar de nós, Ele vai nos recompensar. E como Deus se agrada de nós? Com fé. E o que Joquebede fez? Fé. Para colocar aquela criancinha, para imaginar. Hoje a gente fala assim, parece que é algo simples, mas para imaginar, se coloca. Eu, quando estou estudando, eu sempre me coloco no lugar do personagem. Eu fico imaginando essa cena. O coração dessa mãe. A fé de esconder, correndo risco de vida. A fé de ousar, enquanto tantos foram jogados. A fé de ousar em colocar num cestinho. Teve todo o cuidado de passar betume por dentro e por fora do cestinho, para colocar o Moisésinho lá dentro. Fé, meu irmão. O que você precisa fazer é ter fé, é agir com fé, é ir na contramão do que as pessoas estão fazendo. Você que está aqui essa noite, para nós que possamos crescer em fé. E fé não é fazer o que todos fazem, fé é fazer aquilo que Deus está direcionando você. Começa a arder no seu coração uma atitude de fé. É isso. Um passo de fé. Fé é cortar corda no escuro. Eu contei isso aqui uma vez, e deixa eu ilustrar isso novamente, que o Espírito Santo de Deus está colocando no meu coração. A Bíblia conta uma história, não é a Bíblia que conta, mas conta uma história, que um alpinista estava escalando uma montanha, e ele levava vários dias para escalar, e um dia à noite, um dia muito frio, a montanha gelada, estava lá no alto, e a corda principal arrebentou. E ele foi despencando, até que a corda de segurança prendeu ele. E nisso dele despencar, ele foi perdendo todas as ferramentas que estavam na mão dele, e ele parou, com aquela corda de segurança. Numa noite gelada. E ele gritava para Deus: Deus, me socorre. Deus, se Tu existe, me socorre. E ele escutava uma voz assim: corte a corda. Como que eu vou cortar a corda? Eu vou acabar de cair mesmo. E ele continuava gritando: alguém me ajuda! Se tem alguém aí, me socorra! E ele ouviu uma voz: corte a corda. Resumo da história. No dia seguinte, os bombeiros o encontraram, preso à corda, apenas 2 metros de altura do chão, porque ele não cortou a corda. Acreditar, meu irmão, fé é isso, é dar um passo no escuro, é crer naquilo que você está ouvindo. Eu estava passando a pior fase da minha vida, quando eu ouvi a voz de Deus falar comigo assim: sai daqui. Eu digo na minha vida empresarial. E eu fui seguindo aquela voz que me levou a 3.300 quilômetros daqui. E cheguei ali, um lugar que eu nunca tinha ido. Cheguei ali, eu e o meu irmão. E Deus proporcionou para nós uma virada na nossa vida empresarial, que nós estávamos morrendo, sucumbindo, uma crise terrível aqui nesse estado. Deus me mandou lá para o estado do Pará, num lugar que eu nunca havia ido. Mas eu segui, enquanto todos os dias: você é doido, você vai fazer o que naquele fim de mundo? Eu falei assim: eu estou seguindo uma voz que fala no meu coração, porque eu creio num Deus, meu irmão, que tem boca e fala. Nosso Deus não tem um Deus como um Deus morto, que tem olhos, mas não vê, que tem ouvido, mas não ouve, que tem mãos, mas não as palpa, que tem boca, mas não fala. Não, nosso Deus é vivo e real, Ele é fogo consumidor, e Ele está falando com você nessa noite: corde a corda, acredite, tenha fé. E foi isso que aconteceu. Joquebede, por um ato de fé, ainda recebeu salário para cuidar do próprio filho. Louvado seja o nome do Senhor por isso, meu irmão. Escuta uma coisa: por que Deus preparou a princesa para cuidar dele?
Por que foi isso logo a princesa? Foi naquele dia, ela foi se banhar naquele rio. Deus já tinha traçado todos os planos, porque Deus tinha um propósito para a vida de Moisés. E nesse propósito, Moisés precisava ser preparado. Diga, preparado. Isso é muito importante nós entendermos isso, meu irmão. Sabe por quê? A Bíblia diz que Moisés era formoso. Moisés era bonito. Escuta isso. Olha só. Vai dizer, no versículo 2 de Êxodo 2, Joquebede concedeu e deu à luz um filho, vendo que ele era formoso. Moisés era bonito. Só que tem uma coisa, beleza sem preparo, não existe serventia nenhuma no reino de Deus. Porque os despreparados são apenas belos. Às vezes tem só uma beleza, mas não tem preparo. Às vezes o projeto é lindo, mas não tem preparo. Só tem aparência. Sabe quando você olha, eu costumo dizer isso por muitas coisas, você olha no computador, fica lindo, maravilhoso. Mas não, só tem beleza. Não tem preparo. O menino é formoso, mas escuta isso, mas teve que ir para a escola. O menino é formoso, mas teve que aprender sobre civilização, família, estratégia militar, sobrevivência, leis, ordens. Por quê? Lá em Atos 7:22 vai falar, Estevão vai falar sobre Moisés, lá em Atos 7:22. Vai dizer assim, e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavra e em obras. A pergunta é, por que ele estava aprendendo tudo isso? Por quê? Porque Deus sabia que ele iria ser usado, ele ia usar todo esse aprendizado lá no deserto. Deus já estava lá na frente, irmãos. A gente não entende, o problema é isso. Escuta uma coisa, deixe de indagar a Deus perguntando, para que isso? Deixe de indagar a Deus da seguinte forma, por que estou passando por isso? Como nós temos facilidade de fazer isso, meu irmão? Não entendo porque eu estou neste lugar. A gente faz muito isso. É porque, meu irmão, entenda uma coisa, você está sendo preparado. Amanhã você vai usar tudo isso para o projeto que Deus tem preparado para a sua vida. Tem fases mais adiante que você vai precisar usar toda essa preparação. No deserto, meu irmão, o despreparado não consegue sobreviver, muito menos liderar. Entenda, sabe por que você está suportando esse deserto hoje? É porque Deus já te preparou lá atrás. Deus tinha um propósito para Moisés. Deus ia usar Moisés para libertar todo aquele povo que estava cativo ali. Deus tinha algo planejado para ele. E é por isso que ele passou 40 anos estudando, se preparando. E talvez ele perguntasse, para que serviu tudo isso? Porque ele acabou indo embora, e nós vamos falar sobre isso. Por que a gente não entende, irmãos? Escuta, você não tem respostas hoje para o que está acontecendo com você. Você não tem respostas hoje porque você está passando por esse aprendizado. E esse aprendizado não é só escola. Esse aprendizado não é apenas algo espiritual. É um conjunto. Porque, escuta bem, se Deus tem um projeto na sua vida, na área da medicina, quer colocar você no hospital mais importante desse estado, desse país, se você não for médico, você não vai parar lá. Se você não for médico, você não vai ser colocado lá. Você precisa se preparar, estão me entendendo? Diga amém. E isso é em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos nos preparar. Deus tem fases para que nós possamos ser preparados. E tem uma coisa, pastor, tem muita gente que diz assim, eu vou estudar teologia para ser pastor. Não, meu irmão, você estudará teologia porque você já tem um chamado pastoral. Você já tem um chamado para isso, porque entenda uma coisa, a convicção vem na frente. Há muitas pessoas que querem liderar despreparadas, está cheio de gente assim. Infelizmente, em todo lugar tem muitos líderes completamente despreparados. Mesmo Moisés, passando todo este tempo, cometeu excessos. Você imagina um líder sem preparo algum? Isso serve, meu irmão, para todas as áreas. Isso serve para a família, isso serve para o seu trabalho, isso serve para a sua empresa, isso serve para o seu negócio, isso serve para a igreja. Tudo precisa de um preparo. E a história de Moisés se divide em 3 fases.
Moisés viveu 40 anos no Egito, achando que era alguém. Dos 40 aos 80, ele fugiu, foi para Midian, apacentar ovelhas do seu sogro, achando que ele não era ninguém. Dos 80 aos 120, ele viveu no deserto, conduzindo o povo à terra prometida, Deus usando um ninguém para a glória do nome dele. E é assim que Deus faz. Deixa eu explicar isso melhor. Primeira fase, que Moisés passou 40 anos no Egito, achando que era alguém. Olha o que diz em Êxodo 2:11. Estão comigo aí? Diga amém, gente. Êxodo 2:11. Vai dizer assim: naqueles dias, sendo Moisés já grande, saiu a ter com seus irmãos. Os irmãos dele aqui não eram os egípcios, não. Os irmãos dele eram o povo de Israel que ali estava. Ele sabia muito bem. Entenda que ele foi criado pela sua mãe Joquebede, uma hebreia, até que ele desmamou, até que ele cresceu. Quando ele estava já maiorzinho, ele foi entregue para a filha de Faraó. A filha de Faraó adotou ele como seu filho, e Moisés passou todos os outros anos da sua vida, até chegar a 40 anos de idade, aprendendo toda a cultura, aprendendo toda a arte de guerra. O Egito era uma potência mundial. Naquela época, era um maior império que existia. O império mais rico. E Moisés foi criado naquele palácio, como um filho da filha de Faraó. Então ele aprendeu, foi nas melhores escolas, as melhores professores. Por isso que o Estevão vai dizer que ele era poderoso, em obras, palavras e em conhecimento. Então vai vendo. Então a Bíblia diz que, naqueles dias, sendo Moisés já grande, o problema é que todo aquele que se acha grande, acaba fazendo besteira, acaba queimando etapas. Olha o que aconteceu com ele. Então ele foi e viu, vou voltar um pouquinho. Naqueles dias, sendo Moisés já grande, saiu a ter com seus irmãos, e atentou para as suas cargas. O faraó estava oprimindo eles ali. E ele viu um egípcio ferir a um hebreu, dentre seus irmãos. Olhou de uma banda para outra, e vendo que ninguém estava ali olhando, matou o egípcio e o escondeu na areia. E, engraçado que, interessante que em Atos 7, o Estevão contando também sobre isso, o Estevão vai dizer o seguinte: ora, Moisés pensava que os seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio deles. Porém, não entenderam. Moisés mata o egípcio e o enterra na areia. Matou, e olhou para um lado, olhou para o outro, viu que não tinha ninguém, matou, porque achou que ninguém tinha visto. Errou muito, mano. Você que pensa. Quando você pensa que está fazendo algo bom, ninguém vê mesmo. Mas quando você faz uma coisa errada, meu irmão, gente para olhar, o que não falta. E olha o que aconteceu com ele. No dia seguinte, tornou a sair, versículo 13 de Êxodo 2. Voltou a sair e viu 2 hebreus, agora é 2 hebreus que brigavam entre si. Perguntou um ao outro: por que feres o teu próximo? O homem respondeu: quem pôs você sobre juiz sobre nós? Vai me matar como mataste o egípcio ontem? Entendeu? Quando você pensa que ninguém vê. O problema, meu irmão, não é alguém ver. O problema é aonde você enterra. A Bíblia diz que ele enterrou na areia. E já viu aquela situação da areia? Quando você já viu que, se você já teve a oportunidade no Nordeste, você vai ver aquelas dunas, que hoje elas estão e amanhã não estão mais. Então escuta uma coisa, quando você faz algo, quando eu faço algo, que não agrada a Deus, e nós enterramos, não confessamos, nós enterramos, Deus vem com o vento dele, e sopra, e revela o que está escondido. No dia que Moisés se achou grande, ele teve que sair fugido. Olha o que aconteceu na sequência. Quando ele escutou o hebreu dizer: você vai me matar como você matou o egípcio ontem, aí caiu a ficha dele. Foi, na verdade, descobriram que eu matei o egípcio. E a Bíblia nos fala que aquilo ali trouxe um problema muito grande para ele, porque Faraó se indignou com aquilo. E ele fugiu de medo. E porque Faraó falou, vou matar esse cara. No dia que Moisés se achou grande, teve que sair fugir do Egito. Versículo 15.
Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu da presença de Faraó e foi habitar na terra de Midian, onde assentou-se junto a um poço. Escuta isso. Cuidado para não queimar etapas. Moisés tinha tudo para fazer a coisa certa, no tempo certo. Temos que estar atentos para não queimarmos a etapa, porque no tempo de Deus, tudo acontece, sem precisar que nós demos o nosso jeitinho. O perigo é nós acharmos que já estamos bons o suficiente. Vou explicar isso. Quando a gente pensa que a gente já está pronto, a gente começa umas coisas dessas. Quando a gente pensa que a gente já é grande, já tem conhecimento demais, quando a gente pensa que a gente já ser alguma coisa, a gente corre um grande risco de fazer o que Moisés fez. Abraão, o pai da fé, quando ele percebeu que achou que a promessa estava demorando muito tempo, ele pega, dá o quê? Vai dar o jeitinho dele. A gente procura atalhos. Vai pegar a egípcia, Agar, e vai fazer um filho nela. Fala assim, certamente a herança do Senhor vai me dar, a promessa que Deus vai me dar, vai ser através dessa egípcia. Foi o que Sara disse para ele. Já passou muito tempo. E a gente tenta dar o nosso jeito. Esse é o problema. O perigo é achar que já somos suficiente. A gente olha a situação de hoje e vemos que o que fizemos coisas erradas e nos arrependemos. Foi isso que aconteceu. Depois teve que dispensar Agar, juntamente com Ismael. E Moisés, quando viu o que fez, saiu correndo, arrependido, fugiu, com medo. E foi parar lá na terra de Midian. Escuta, meu irmão, Deus está dizendo algo para você essa noite. Não faça do seu jeito. Vou repetir, não faça do seu jeito. Faz do jeito que Deus falou. Não faça no seu tempo, faça no meu tempo, diz o Senhor. Pergunte para você mesmo, você está pronto? Você está pronto? Às vezes a gente acha que a gente está pronto. E a gente atropela etapas. Eu lembro que uma feita, e eu me arrependo muito de algumas coisas, porque eu percebi nitidamente que eu pulei muitas etapas. E quando a gente pula etapa, a gente faz isso. A gente atropela, a gente faz coisas que não devia fazer, a gente acha que já está pronto, já é o tempo de Deus. Escuta, não é porque Deus prometeu que vai acontecer, tem um tempo de preparo. Deus faz a promessa, mas nós precisamos passar pelo processo. O processo é o tempo de preparo. E tem coisas que eu estou aguardando até hoje. Eu já disse aqui uma vez que Deus falou para nós, certa feita, falou mais de uma vez, que Deus tinha um projeto conosco, lá nos Estados Unidos. Ei, coisa boa de ouvir, viu? Se você nunca ouviu isso aí, fica com inveja aí, porque Deus falou. Mas escuta isso, irmãos. Deus falou. Eu nem passaporte, Deus falou para a Rosa assim, olha, arrume os passaportes, porque eu vou levar vocês para a América. Meu Deus, quando eu fiquei sabendo disso, falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. O que eu fiz, irmãos? Eu achei que já era para o dia seguinte. E eu já comecei a fazer de tudo, e já fui atrás de coisas lá, e já comprei loja lá, e já aluguei apartamento lá, e já levei minha filha para estudar lá, já fiz tudo isso. Achando que era o tempo. Conclusão? Deu tudo errado. Voltei para trás, perdi um dinheirão danado, voltei para trás, e ainda não chegou o tempo de Deus. Mas eu sei que as promessas que Deus tem, elas não vão cair. É um tempo de preparo. É um tempo de preparo. Para que eu estivesse aqui hoje, para eu estar aqui hoje, para a Rosa estar aqui hoje, só eu e ela sabemos o tempo de preparo que Deus nos conduziu durante toda... Eu faço o ano que vem, em abril do ano que vem, 20 anos de pastorado. E Deus está há 20 anos me preparando para estar aqui hoje. Entenda, meu irmão, Deus levou Abraão 20 e tantos anos para poder gerar a promessa dele na vida dele. É o tempo de preparo, e a gente acha que o tempo de Deus é o nosso, e as coisas dão errado por causa disso. Mas eu quero dizer para você, não pule etapas, espere o tempo de Deus, não faça como Moisés, achando que já era grande, achando que o povo já ia recebê-lo, achando que o povo já ia aceitá-lo, achando que o povo já ia reconhecer ele como o Salvador, tirando eles daquela situação de escravidão. Foi
e escutou aquilo daquele povo. Fez tudo errado na hora errada. E o que ele faz? Fugiu. Escuta o que aconteceu. Versículo 15, de Êxodo 2. Fugiu com medo do faraó e foi habitar na terra de Midian, aonde assentou-se junto a um poço. Isso tem aqui um aprendizado muito grande. Aonde que ele assentou-se? Diga, junto. E vocês estão aqui, gente, ou não? Aonde ele se assentou? Junto ao poço. Escuta isso. Nos dias mais difíceis da sua vida, escolha aonde você vai se assentar. Eu vou repetir isso. Nos dias mais difíceis, mais tenebrosos, que mais medo você tiver, mais aterrorizado você tiver, escolha aonde você vai se assentar, porque este lugar pode definir o seu futuro. A Bíblia diz no Salmo 1 que bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Então está aí um lugar que você nunca deve se assentar. Não se assente perto de alguém que não vai te trazer boas palavras, palavras de vida, palavras de fé, palavras de esperança. Não ande com gente assim. A Bíblia diz que ele foi e assentou-se junto ao poço. E ali ele conhece uma moça, que seria a sua futura esposa. Naquele ambiente, naquela geografia que ele se assentou, futuramente, ele ia ter um encontro com Deus. Escute uma coisa, meu irmão, igreja não é outro lugar, senão um poço de águas. Ele assentou-se junto a um poço. Você quer ter um lugar na qual você estiver passando dias difíceis, você deve se assentar? É junto a um poço. Escuta isso. Assente-se junto ao poço. Igreja, essa igreja é um poço de água. O evangelho é um poço de água. Em várias áreas da Bíblia, o poço tem diferentes narrativas. Vai aparecer como lugar de encontro, de revelação, de mudança de vida. O servo de Abraão, foi quando foi buscar Rebeca, ele esperou num poço. A Bíblia nos fala que Jacó, antes de chegar em Harã, fugindo do seu irmão, ele se assenta junto a um poço. Irmão, presta atenção, assente-se junto a poços de água, e este lugar aqui é um poço de água. Nos dias mais difíceis de sua vida, venha para este lugar, se assente aqui, não se assente na roda de escarnecedores, não se assente na roda do seu trabalho em pessoas que não têm nenhuma palavra de vida para te dar, mas você se assentando aqui neste lugar, Deus vai falar com você, porque Ele tem algo para a sua vida, Ele tem água fresca para te trazer vida novamente. Jesus se assentou junto ao poço. Em João 4, a Bíblia diz que Jesus, chegando em Samaria, numa cidade chamada Sicar, no meio do dia, Jesus estava cansado da viagem e se assentou junto ao poço. Jesus se assenta cansado da viagem. Moisés se assentou ali, cansado da situação, fugindo. Talvez você está aqui, cansado de tantas coisas. Talvez fugindo dos problemas. Talvez cansado da batalha, da caminhada dessa vida. Mas esse poço que você está sentado pode definir o seu futuro. Não somente um futuro terreno. Deus tem resposta para os seus problemas aqui. Mas Deus pode definir o seu futuro eterno. Você pode sair daqui com a vida eterna garantida. Talvez você entrou aqui no dilema, numa batalha, numa tristeza, numa angústia. E você está sentado aqui. Isso aqui é um poço que vai mudar a sua vida. Vai trazer respostas para você. Vai te dar um recomeço. Aquele poço foi um recomeço para Moisés. Ali ele casou-se. Tinha uma moça que foi chegando naquele momento, chamada Zípora. E ali aquela moça virou sua futura esposa, naquele ambiente, naquela região, daquele poço, ele ouviu Deus falar com ele futuramente. Diga assim, aqui tem poço de água viva, e eu vou me saciar essa noite. No Egito as portas se fecharam para Moisés, mas em Midian, junto àquele poço, as portas se abrem para um novo recomeço. Aquele poço reconecta o Moisés com Reuel. Sabe o que significa Reuel? Reuel significa amigo de Deus.
Um dia, Moisés queimou etapa, saiu fugido do Egito, parecia ser o fim dele, mas através daquele poço, ele conheceu um amigo de Deus. Escute isso, meu irmão, nos piores dias da sua vida, Deus vai preparar um amigo para te acolher. Vou repetir isso, nos piores dias da sua vida, Deus vai preparar um Reuel, amigo de Deus, para te acolher. E foi nessa casa que Moisés viveu um recomeço importante. Moisés se casou e começou a apacentar as ovelhas do seu sogro. E foi apacentando as ovelhas do amigo de Deus, que Deus revelou a ele. Deus aparece para ele, através de uma sarça que queimava, mas que o fogo não se consumia. Deus fala com ele e revela o verdadeiro propósito que Deus tem para ele. Agora sim, no tempo certo, ele vai libertar o povo da escravidão. Agora era o tempo. Agora ele estava preparado. Entenda essa fase dele, a segunda fase. 40 anos ele passou aprendendo no Egito. Os outros 40 anos ele passou cuidando de ovelhas. Os outros 40 anos ele passou vivendo no deserto. Por quê? Porque o propósito que Deus tinha para ele era tirar aquele povo e passar com aquele povo pelo deserto e introduzir aquele povo na terra prometida. Ali fez todo o sentido, todo o tempo de preparo que Moisés teve que ter para acontecer, ele como legislador e o libertador daquele povo no Egito. Me entenderam? Diga amém, por favor. Espere o tempo de Deus. Próxima quinta-feira nós vamos falar da terceira etapa, que é o chamado de Moisés. Quando Deus aparece para ele naquela sarça que queimava, mas não se consumia. E ali Deus vai dizer para ele assim: olha Moisés, agora chegou o tempo. Olha Moisés, agora é o momento. Agora sim, você vai lá no Egito e vai libertar o meu povo, porque agora você está pronto. Amém? Coloque-se de pé. Eu quero orar por você essa noite. Para você que entrou aqui, talvez num dos piores dias da sua vida. Entrou aqui e aprendeu nessa noite que este homem, mesmo cometendo deslizes, Deus não esqueceu dele ali naquele deserto. Aquele homem Moisés foi chamado por Deus com um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. E mesmo que você tenha atropelado etapas, feito coisas precipitadas, Deus sempre nos propõe um recomeço. Deus sempre espera que nós tenhamos fé para entender que nada do que está tão ruim é impossível dele transformar e resolver toda a situação. Moisés corre do Egito frustrado, achando que o propósito que Deus tinha para a vida dele não fazia mais sentido, porque ele achou que era o libertador, e ele matando um egípcio, ele achou que estaria demonstrando que ele estava pronto. Mas ele esqueceu que no processo de Deus ainda faltava 40 anos. 40 anos. Para ele estar pronto. Irmão, não queira estar aonde não é o tempo para você estar. Aceite de bom grado. Aceite de bom grado o processo que você está passando. Pastor, eu não entendo nada, não consigo achar propósito nisso. É assim mesmo. Nós não fomos chamados para entender, nós somos chamados para crer. E é por isso que a fé agrada a Deus, porque mesmo sem ver, mesmo sem entender, mesmo sem compreender o porquê de tantas coisas difíceis na nossa vida, momentos tão complicados, momentos em que nós estamos chorando, lamentando, entristecidos, por que as coisas estão dando assim para a minha vida? É nesses momentos que nós temos que ter fé, e é isso que agrada a Deus, é a fé de entender que não é porque eu não estou vendo que Ele não está agindo, não é porque eu não estou vendo a situação como eu gostaria,
que Deus não tem propósito, que nós estamos abandonados. Não, meu irmão. O que você está passando hoje é um preparo. Amanhã você vai entender. Quando Moisés foi para o Egito, para pegar aquele povo de volta, para resgatar aquele povo da mão de Faraó, 40 anos depois que ele tinha fugido. Vocês vão ver na próxima quinta-feira as pragas que foi enviado. Como Deus honrou cada palavra que Moisés falou. Você vai ver como Deus honrou cada atitude que Moisés fez. Moisés não precisou estender a mão para mais nenhum egípcio, porque não é na força do braço do homem, é na força de Deus, é no poder dele. Moisés talvez era especialista em lutas, talvez com apenas um golpe ele derrubou aquele egípcio, mas não é a força do meu braço, não é a força do seu braço. Quando nós estivermos prontos, não vai ser nunca quando nós nos sentimos grandes. Quando Deus chama Moisés, ele fala assim: ah, Senhor, quem sou eu para fazer isso? Eu não tenho a menor condição. Fala, agora sim, agora você está pronto. Porque toda vez que eu e você achar que nós temos condição para algo, você pode ter certeza, nós ainda não estamos prontos. Feche teus olhos, põe tua mão no teu coração. Começa a falar para Deus. Começa a falar para Deus como está o seu coração, como é que você chegou aqui essa noite, o que está apertando a sua alma, o que está te espremendo, o que está te fazendo você fugir. Eu quero dizer para você que você saiu hoje fugindo de algum lugar, você veio no melhor lugar que você poderia vir. Você parou num poço de água viva. E esse poço vai te proporcionar recomeços, vai proporcionar a você saciar a sua sede e recomeçar novamente. Talvez nas lutas você não perceba que tem um poço aqui, tão perto de você. Quando Agar, juntamente com Ismael, foi para o deserto, e ela estava vendo que ia morrer, sucumbir, a Bíblia diz que Deus mandou um anjo, e falou para ela: Agar, você não vai morrer, isso não é para te matar, isso não é o fim nem seu, nem do seu filho. E a Bíblia diz que Deus abriu os olhos dela, e ela viu que estava ao lado de um poço. Talvez você já entrou aqui tantas vezes, mas nunca viu que você está ao lado de um poço. E esse poço é essa palavra que foi falada ao teu coração, que vai te dar força, vai saciar a tua sede. Essa palavra que vai mudar e te dar um novo recomeço. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero clamar ao Senhor, meu Deus, pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão aqui, que entraram aqui essa noite, Senhor, passando por tantos momentos difíceis, que vieram aqui talvez fugindo, correndo, que vieram aqui, Senhor Deus, com a alma apertada, vieram aqui sem resposta, Senhor, de tantas coisas, talvez vieram aqui e fizeram coisas que não deviam fazer, Pai, tomaram atitudes que não deviam ser tomadas, agiram por impulso, falaram o que não devia ter dito, brigaram com quem não deveriam ter brigado, disseram coisas que não deveriam ser ditas, Pai, talvez para o seu cônjuge, precipitados, com o ego lá em cima, achando que era o dono da verdade, ou a dona da verdade, achando que é o correto da situação. E talvez, Senhor, essa atitude causou, Pai, danos que parecem ser irreparáveis. Ah, Senhor, mas hoje nós estamos, Pai, no poço de água viva, e vai saciar a nossa sede. E nós vamos sair daqui, Pai, com oportunidades. Nós vamos sair daqui, Senhor Deus, para um novo recomeço. Nós vamos sair daqui na certeza, Senhor, que não é o nosso fim, é só um recomeço. E o Senhor pode corrigir toda essa situação, Pai. O Senhor pode dar, Senhor Deus, novas oportunidades, Pai.
O Senhor pode, Senhor Deus, trazer, Senhor Deus, o alento. O Senhor pode fechar feridas que foram abertas, Pai. O Senhor pode, meu Deus, ressuscitar planos e projetos. O Senhor pode, Senhor Deus, trazer esperança novamente. E eu te peço, meu Deus, venha ao encontro, Pai, da necessidade de cada um. Que saiamos daqui, Senhor, na certeza e no aprendizado desta fé, Pai, que nos ensinou tanto essa noite através da vida de Moisés. Saber, Senhor Deus, que mesmo que nada esteja acontecendo do nosso jeito, o Senhor tem um plano, o Senhor tem um propósito. E quando nós pensarmos que estamos abandonados, largados, o Senhor aparece como apareceu naquela sarça e diz: ei, eu estou contando com você. Ei, não é outro, é você mesmo que vai cumprir o projeto. Ei, agora você está pronto. Agora é o momento. Agora que você está se sentindo tão debilitado. É por isso que o apóstolo Paulo nos diz: é quando eu estou fraco, é que aí eu estou forte. Porque é a tua graça, é o teu poder que vai agir na minha vida. Então eu te peço, meu Deus, venha aquecer a cada coração. Venha trazer a certeza, Senhor Deus, que nenhum de nós que aqui estamos, Senhor Deus, à deriva. Estamos sem uma proteção. Talvez é o momento que nós estamos guardadinhos no teu esconderijo, Pai. Mas na hora certa, meu Deus, o Senhor nos levanta para a glória do teu nome. O Senhor chama os improváveis para exercer o teu projeto, Pai. E assim, meu Deus, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, venha ao encontro da necessidade de cada um, do meu irmão e da minha irmã essa noite, para a glória do teu nome. E se você quer, dê uma salva de palmas ao Senhor, meu irmão.